paciência. No último vídeo eu falei sobre ansiedade e hoje eu quero desenvolver melhor sobre essa inerência da vida que é a paciência. E nada melhor para começar ilustrando sobre esse assunto do que uma receitinha. Então, agora eu vou colocar aí para vocês uma receitinha de uma cuca de amora que eu fiz e depois a gente conversa mais sobre paciência. Bom, eu usei a maneira ilustrativa dessa receita para representar a paciência, porque a paciência ela não é um processo passivo ou algo parado, algo que você tem que ficar ali sentado, esperando, sem fazer nada. Mas a paciência é um processo ativo, da mesma forma que uma receita, que você chega no final dela para usufruir ali daquela receita, daquele sabor, daquele conjunto de ingredientes que você usou, precisa passar por um processo. E esse processo é um processo ativo, que você está ali fazendo, cozinhando, preparando, para então chegar no final dessa receita, no final desejado, planejado ou também não planejado, né? Assim, a gente entende que a paciência ela não é um processo passivo,
mas um processo ativo. Porque olha só, a passividade caracteriza-se por uma ausência ou reduzida vontade de agir e também por uma fraca capacidade de reação. O sujeito que sofre de passividade tem igualmente uma falta de iniciativa e poder de decisão. Então, a passividade não é a mesma coisa que a paciência, por mais que essas duas palavras possam ter uma entonação parecida, elas não são iguais, elas não se assemelham no verdadeiro significado delas. A passividade é esse lugar de ficar estático, de ficar parado, de não querer reagir a algo. E não querer reagir também é uma reação, né? Então se caracteriza também com o caráter de Cristo. Já a paciência, a gente pode ver aqui que é a capacidade de tolerar frustrações, adversidade e atrasos com calma, autocontrole e ressignificação, em vez de agir de forma impulsiva. Envolve a regulação emocional para lidar com situações desafiadoras sem perder a calma, a concentração ou a esperança. Então, a paciência é exatamente a forma como lidamos. Então, em determinada situação, nós podemos reagir ou ser passivos. E nessa reação, nós podemos ser impulsivos ou pacientes. Então, o que a gente tem que buscar mesmo é ter um caráter semelhante de Cristo. E é almejar essa paciência para lidar com as situações, tendo essa esperança, esse autocontrole, essa mansidão também. E a gente vê um exemplo disso em Esther e Neemias. Esther, ela não foi passiva perante toda aquela situação. Não sei se você já leu o livro de Esther, mas compensa muito para o vídeo não ficar muito extenso. Eu não vou ler todos os capítulos, mas eu vou só mencionar brevemente a história de Esther, no qual ela tem que libertar o povo dela e para isso ela vai e se casa com o rei. Ela é escolhida entre várias outras mulheres para se casar. E aí ela passa por um processo de conquistar o rei, de conquistar a atenção dele. Um processo que exige muita paciência para que então ela pudesse libertar o povo dela. Ela não é passiva, ela não é omissa, ela não fica parada e decide não agir de forma prudente nessa situação. Pelo contrário, ela é sábia, ela é prudente e ela é paciente, porque ela toma a decisão certa, no momento certo. Ela faz o jejum, ela fica ali alguns dias sondando o coração do rei. E nesse processo que ela vai passando com tanta sabedoria e prudência, ela é muito paciente. E Neemias da mesma forma. Neemias, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. É muito lindo esse relato bíblico, porque a gente vê como ele foi paciente. E que a paciência, ela é presente nesses momentos em que, mesmo em uma situação em que parece que nada vai dar certo, Neemias, ele não é passivo, ele não fica omisso, ele não fica parado, mas ele continua insistindo em comunicar a visão que Deus deu para ele, de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele vai lá e comunica essa visão para todas as pessoas, através das ações dele, através do comportamento. Ele não chega falando, gente, eu vou reconstruir o muro e você pega a massa, você pega o tijolo, você vai lá. Não. Ele chega já com esse coração de reconstruir os muros. E quando as outras pessoas daquela cidade vai percebendo a visão de Neemias, elas também adotam, elas acolhem, elas querem fazer parte dessa visão que Deus deu para Neemias. E ajudam ele a reconstruir esse muro. E é muito legal a gente ver o desenvolvimento de tudo isso e se colocar no lugar de Neemias. Nossa, será que no lugar dele eu seria um líder passivo? Eu seria uma pessoa passiva que ia ver como algo impossível de se realizar? Ou será que eu teria paciência e seria realmente posicionada e fiel na direção e na visão que Deus me deu? E agora, um versículo para embasar tudo isso, que está lá em Romanos 5, do 3 ao 5, que diz assim: Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor.
E aqui a gente pode ver que precisamos ter essa perseverança e que vamos passar sim por dificuldades, mas é com paciência, é buscando ter o caráter semelhante ao caráter de Cristo, que podemos passar por todo esse processo. Eu sei muito bem que não é nada fácil ter paciência, que é muito mais fácil a gente ter a passividade, que muitas das vezes pode ser confundida com a paciência, mas que na verdade é totalmente diferente. É muito difícil a gente realmente, como seres humanos, nossa natureza caída, buscar essa paciência. Mas a nossa esperança é que Deus, ele vem para nos dar uma nova natureza através de Cristo. Quando buscamos esse caráter de Cristo, nós podemos realmente viver através dessa paciência. Porque pela queda e pela nossa natureza totalmente depravada, nós não conseguimos. Mas é graças ao Espírito Santo, é graças a Deus, que nós agora temos uma nova natureza, de acordo com o caráter de Cristo. E assim podemos buscar e almejar e viver plenamente. Enquanto eu falava aqui, eu lembrei que eu tenho um livro que fala muito sobre isso também, que se chama Enquanto Isso, da Fernanda. O sobrenome dela é muito difícil, mas eu vou colocar escrito aqui. Da Fernanda. E aqui ela fala muito sobre esse processo de viver a paciência, porque ela passa por uma série de mudanças na vida dela e ela entra muito nesses detalhes desses processos. Ela compartilha realmente tudo o que ela passou e fala muito sobre o esperar. O livro chama Enquanto Isso e ela fala sobre esse esperar, essa paciência, viver essa paciência, esse esperar na rotina, no dia a dia, no cotidiano, na vida dela, em vez de ter essa passividade. Mas ela fala da paciência como um processo ativo, da mesma forma como a gente estava conversando aqui. Eu recomendo muito que você leia esse livro, ele é muito bom. E é isso que fica essa reflexão, então, aí para os seus dias, nessa busca por ser mais paciente. E um beijão!